O preço da carne caiu 0,77% nos supermercados em março, segundo a prévia da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15. Essa é a primeira queda do produto no índice desde agosto de 2024. Vamos entender um pouquinho esse cenário na mesa de agora ao vivo com o economista da FGV, o André Brás. André, seja bem-vindo com a gente primeiramente, um bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. André, motivos você pode elencar para a gente que ajudam a explicar esse recuo nos preços das carnes aí, pelo menos nesse último índice? Então, a carne no ano passado foi uma das grandes vilãs da inflação, subiu muito de preço. E estimulou até a alta de preço de outras carnes, como a suína e a de aves, e também do ovo, né? Percebemos o quanto o ovo avançou de preço nos últimos meses, né? E muito se falou sobre ciclo da pecuária, sobre problemas climáticos afetando a condição das pastagens, aumento do preço das rações. Então, acredito que o aumento do preço das carnes foi generalizado. Foram vários efeitos ali que contribuíram para essa alta de preços forte. E agora, quem sabe, uma descompressão desses efeitos, né? A começar pela própria demanda, que pode ter diminuído, né? Final de ano é sempre um período de demanda mais forte para as proteínas, né? Já passaram as férias também. Questões relacionadas ao câmbio, né? A nossa moeda valorizou um pouco, a depreciação cambial foi muito agressiva no início de janeiro de 2025 e agora estamos num outro patamar de câmbio, que é um pouco mais favorável. Afeta menos o preço das rações, né? E o próprio comportamento do preço das rações, cedendo um pouco. Então agora houve espaço para que a carne devolvesse um pouco o aumento acumulado nos últimos meses. E isso nós enxergamos primeiro no IPA, que é o Índice de Preço ao Produtor. Lá nós monitoramos o preço do animal vivo, de bovinos, e também da carne, que já está prestes a ser mandada a varejo. E nesse indicador também registramos queda no preço da carne bovina. E o IPCA 15, semana passada, confirmou essa queda, mostrando que nos açougues, né, já à disposição do consumidor ter uma carne a um preço um pouco mais baixo. Agora, André, tem uma situação curiosa, no mínimo interessante, porque quando a gente conversa com as pessoas nas ruas, a sensação que elas têm é que esse recuo não foi percebido na prática. O preço não aliviou ali o bolso dos consumidores. Por que há essa percepção ainda de que o preço não diminuiu? É porque antes de diminuir agora ele aumentou demais e aí fica essa percepção aí subjetiva? Enfim, como que a gente consegue entender? Precisa cair mais para poder, de fato, o consumidor perceber esse recuo? Exato, é preciso cair mais, porque o aumento do preço da carne foi muito superior ao aumento dos salários, né? Os salários normalmente são indexados pelo IPCA do IBGE, que não passou de 6%, né, ao longo desses últimos meses, né? Fechou ano passado abaixo de 5%, agora está em torno de... a previsão é que esse ano ele feche em torno de 5,6%, e o aumento da carne superou muito esse percentual. Então é como se ela tivesse ficado 2, 3 vezes mais cara, né? Ou melhor, é como se ela tivesse subido 2 vezes ou 3 vezes mais que a inflação média, né? E aí, o que acontece? O impacto dela no orçamento familiar é muito grande, né? As famílias começam a ter que abrir mão de outros alimentos para dar conta da carne, ou mesmo diminuir o consumo de carne bovina, substituindo por outros alimentos. Então, a sensação é legítima, né? A queda que a carne apresentou não vai convidar o consumidor de hoje para amanhã a colocá-la de novo no carrinho. A gente precisa de quedas mais fortes para que finalmente o consumidor perceba alguma mudança no preço da carne e gradualmente a demanda por ela comece a aumentar, né? A preferência por ela comece a aumentar. E para isso vai levar um tempo e a gente ainda está atravessando um cenário de risco, né? É risco climático, né? A gente atravessou por um período de pouca chuva no sul. Isso castiga muitas pastagens e tende a pressionar a pecuária. E também tem a questão que está vivendo ainda momentos de incerteza aqui no Brasil e no exterior, e isso pode fazer com que a nossa... né? E isso afeta vários negócios, inclusive a pecuária. Então, ainda é cedo para comemorar, mas torço para que essa tendência de queda continue e que o consumidor consiga trazer a carne bovina para a sua cesta de consumo o mais breve possível.
Eu quero, André, quero ver se você consegue ajudar a gente a entender uma outra questão que foge um pouquinho desse recorte do IPCA, mas ainda fala sobre essa questão do consumo. No ano passado, o Brasil teve o maior consumo de carne desde 2014, foi ali cerca de 100 quilos, pouco mais de 100 quilos per capita, mesmo com essa alta nos preços das carnes, altas ali de 20% nos preços. Como se contrastam, como que se justifica essa questão de aumento no consumo mesmo com esse aumento exponencial dos preços no ano passado, por exemplo? Foi a performance do mercado de trabalho, né? A taxa de desemprego no ano passado fechou em 6%. É uma taxa de desemprego muito baixa, né? O nosso produto interno bruto, o nosso PIB, cresceu 3,5%, ou melhor, 3,4% no ano passado. Então, são índices que mostram que esse aquecimento de mercado de trabalho também deu um fôlego a mais para as famílias consumirem, né? Ruim é quando a gente tem que conviver com inflação alta e desemprego também elevado, que aí não tem como fugir da inflação. Agora, mesmo com a inflação um pouco mais alta, o baixo desemprego dá um fôlego para as famílias consumirem, né? Elas sentem o aumento do preço dos alimentos, né, que impactam muito o custo de vida, mas é mais fácil você driblar um aumento de preço quando você está empregado. Ainda de preços fortes no ano passado. Voltando aqui para o IPCA, as carnes, André, elas possuem um peso relevante, né, nesse índice? Possui sim, elas respondem para uma parcela expressiva, seja todas as carnes, suína, de aves e a proteína do ovo também, que é importante. Aí o comprometimento do orçamento familiar é bem expressivo, né? E ele é maior quanto menor for a renda da família. Então, assim, famílias humildes que têm uma renda muito baixa no consumo de alimentos. Então, para essas famílias, o peso da carne ainda é muito maior. Então, é importante ter atenção à trajetória do preço dos alimentos, porque ela afeta mais as famílias que têm menor poder aquisitivo. Quando a gente fala em economia, é sempre muito difícil prever qualquer coisa, mas esse cenário aí do IPCA que a gente viu agora com esse recuo no preço das carnes, ele deve se estender por muito tempo? Há essa tendência ou não? Olha, eu acho que há chances de haver mais alguma queda, né? Mas eu acho difícil que essa queda se estenda a ponto de levar o preço da carne ao patamar do início de 2024. Eu acho que uma parcela importante do aumento registrado no ano passado deve ficar. O consumidor vai ter que lidar com um nível de preços mais alto aí para as proteínas. Quisera houvesse espaço realmente para essa queda tão expressiva, mas acredito que as condições não permitem que isso aconteça no momento. André, quero agradecer demais a gentileza de conversar com a gente hoje, de uma maneira tão didática para a nossa audiência, né? A gente entender de fato um pouquinho dessas questões que a economia trazem e de que maneira elas refletem na nossa rotina, né? Muito obrigado mais uma vez, uma boa semana. Vamos conversar em breve, com certeza, sobre um novo assunto por aqui. Vai ser um prazer, uma ótima semana para todos. Até uma próxima oportunidade. Valeu.